Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Evangelho. Até fiz uma observação aqui, né? Várias interpretações de diversas religiões, inclusive do Espiritismo, interpreta como um convite para estarmos próximos de Jesus e buscando aprender com Ele, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida. Então, através do livro, né, Caminho, Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, aqui caiu o título, no capítulo 89, caiu aqui o título O Fracasso de Pedro. Vamos ver qual foi o fracasso de Pedro. Aí, o fracasso de Pedro, que é uma expressão utilizada pelo Emmanuel, né? Isso aqui está na Bíblia. Se você tem a Bíblia, gosta de consultar a Bíblia, procura lá em Mateus. Mateus 26, 58. Mateus 26, 58. Lá está escrito assim: e Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Vou repetir o que está escrito na Bíblia, em Mateus 26, 58. De Pedro o seguiu, quer dizer, Pedro foi seguindo de longe Jesus, né? Até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Aí, Emmanuel, através de Chico, nos diz: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Até existe positividade até no fracasso. Olha que coisa interessante. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? É uma pergunta que ele faz aqui. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo de Jesus, os dois eram amigos, num plano de fatalidade? Ele continua fazendo outra pergunta, né, Manuel? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Aí ele fala: úteis nesse particular é o exame de sua invigilância. Quer dizer, então eu tenho que fazer uma profunda reflexão e não descer a lenha, nem julgar. Aí ele continua: o fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Nós somos desatentos? Aí ele continua: grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Então, todos nós, não é só Pedro não, nós continuamos desatendendo. Ele continua: informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. A leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças. Por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunhos importantes, demoram-se na vizinhança da arena de lutas redentoras entre os servos das conversões utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Então, para finalizar, ele fala que nos momentos difíceis temos de estar com Jesus e não observar a distância. Agora vamos para outro ensinamento que eu achei oportuno, né? Que vem através do livro Coragem, de Chico Xavier, que nos diz:
Se nós cremos em Deus, se você crê em Deus, por mais que te ameacem os anúncios de pessimismo, com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Então, mesmo que estejamos vivendo uma guerra, calamidades, mesmo que estejamos enfrentando doenças, problemas graves financeiros, desemprego, ele está falando aqui que a gente tem, não é? Que sustentar o equilíbrio acima de qualquer perturbação, nós temos que estar equilibrado. Aí ele dá outro exemplo. Se você crê, se nós cremos em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperanças te identificam com todas as criaturas. Repetindo, se você crê em Deus, em lugar nenhum experimentará solidão, nem tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Aí ele fala, se você crê em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação. Não adianta se revoltar, ficar desesperado. Ante golpes de injúria. Então, se você for injuriado, destratado, maltratado, né? Que se te projetam na estrada, porquanto interpretarás os ofensores, nós devemos interpretar os ofensores, os delinquentes, na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e de censura. Então, se a gente foi decepcionado, traído por alguém, maltratado, agredido, a gente tem que entender, se conscientizar que só pelo fato daquela pessoa ter feito isto conosco, já ficou evidenciado o quanto aquela pessoa é digna de piedade. Aquela pessoa, com certeza, em decorrência da lei de ação e reação, vai colher o que plantou. E nós devemos orar para essas pessoas. Porque é melhor ser agredido do que agredir, ser ofendido do que ofender, ser prejudicado do que prejudicar. Aí ele continua. Se creis em Deus, jornadearás na terra, sem adversários, de vez que por mais se multipliquem nascendo aqueles que te agridam ou menosprezem você, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Então, as pessoas que nos prejudicam são nossos irmãos, nossa família. A única coisa que nos difere são pontos de vista. Ele tem a linha de raciocínio dele, ele está vivendo, agindo de acordo com o estágio evolutivo atual em que se encontra. Por isso que ele está fazendo isso. Mas o mal tem prazo de validade. Aí ele continua. Se você crê em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te ergarás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando do privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Ele continua. Se você crê em Deus, minha irmã, meu irmão, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam os perigos e riscos a te obscurecerem a estrada. Porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna, Emmanuel. Então, ficou aí, nesse ensinamento, que por pior que a situação em que estejamos, Deus está sempre conosco. É importante manter o equilíbrio. É importante manter o equilíbrio. Né? Fica aí, portanto, né, essa reflexão para que todos nós possamos, através da resiliência, enfrentar
as provas que nós entendemos como oportunidade, não é? Rogando a Deus que nos dê o equilíbrio e a paciência necessária para que nós possamos suportar nossas provas, porque elas são benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.